Olá, tudo bem? Meu nome é Shirley Almeida, sou pedagoga, doutora em educação e trabalharei com vocês a disciplina Política Educacional Brasileira. Peço que em nossas aulas vocês tenham consigo papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Nossa disciplina é Política Educacional Brasileira. A carga horária é de 60 horas e o período do módulo 5 a 30 de maio de 2018. A abertura do módulo será no dia 5 de maio. Teremos como atividades avaliativas um seminário no valor de 20 pontos, AA no valor de 10 pontos, fóruns no valor de 10 pontos, AO 20 pontos e a avaliação 30 pontos. Também a autoavaliação 10 pontos. Nesta disciplina, estudaremos os pensamentos educacionais e os principais movimentos sociais em prol da educação, ocorridos no século XX, que resultaram na reforma das políticas educacionais existentes e que culminaram também com a formulação de novas políticas educacionais. Todas elas, em decorrência da alternância dos governantes no poder e das múltiplas mudanças ocorridas no Brasil e no mundo. Chamo a atenção para que observem como as expectativas do povo em relação à educação se alteram com o passar do tempo e como estas interferem e influenciam a construção das políticas educacionais. Vejam, por exemplo, nessa charge, como mudou a perspectiva com relação ao desempenho educacional dos estudantes. Na década de 1960, era uma questão discutida pela família, junto à escola e ao estudante. Nos anos 2000, a culpa do insucesso do estudante deixa de ser assunto para todos e é transferida exclusivamente para o professor. Isso nos leva a questionar o que a legislação diz sobre a promoção continuada, que é, claro, direito do estudante, mas que deve ser uma responsabilidade compartilhada por todos os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. Concordam? Em nossos estudos, discutiremos também sobre os princípios que organizam a educação brasileira nas diferentes esferas, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, conforme se apresentam na legislação educacional vigente. Para tanto, recorreremos aos textos da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEM, número 9394, de 1996, da Emenda Constitucional número 53, de 2006, que criou o Fundeb, Fundo de Manutenção e Valorização da Educação Básica e do Magistério. Também a Lei 10.172, de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação. O conteúdo do caderno didático está dividido em 4 unidades, nas quais propomos a discussão das políticas educacionais brasileiras a partir de alguns movimentos educacionais. São elas: Unidade 1, Política Educacional Brasileira, Impasses e Perspectivas. Unidade 2, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 96, o contexto da lei. Na unidade 3, Políticas Educacionais Brasileiras e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na unidade 4, Organização do Trabalho na Escola à vista das políticas públicas de educação desenvolvidas no Brasil e em Minas Gerais. Refletiremos sobre o potencial de mobilização da sociedade na construção e reformulação das políticas públicas educacionais. Buscaremos também a discussão sobre as políticas públicas para a atualidade, levando-os a refletir sobre as políticas educacionais brasileiras contemporâneas. É importante lembrar que, ao discutirmos sobre educação nacional, é comum recorrermos à legislação educacional vigente,
pois nela encontraremos o que se considera principal na formação educacional do nosso povo. A legislação educacional é que define as normas para a educação nacional e, ao mesmo tempo, é formulada em função dos projetos educacionais que o país tem. Nesse contexto, as políticas educacionais surgem como a operacionalização dessa legislação, simultaneamente orientando a formulação das leis educacionais brasileiras. O objetivo geral dessa disciplina é refletir sobre as políticas educacionais brasileiras, buscando identificar o contexto em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 de 96, foi gerada e suas consequências na estrutura do sistema educacional brasileiro, estabelecendo uma relação entre o que está determinado nessa lei e os seus condicionantes sociais, políticos, econômicos e a realidade concreta das políticas educacionais brasileiras vigentes. Na unidade 1, foi proposta uma reflexão acerca da história das políticas educacionais. A década de 1930 marcou o início de grandes transformações no campo educacional no Brasil, particularmente devido à atuação dos novos partidários do movimento da Escola Nova. Mas o que esse movimento trouxe de novidades? Vejam a imagem de Anísio Teixeira. Ele foi o principal expoente do movimento da Escola Nova no Brasil. Esse movimento trouxe em seu interior propostas inovadoras para a época. Entre elas, podemos destacar a laicidade do ensino, ou seja, um ensino desprovido de doutrinas religiosas, propostas pedagógicas e ensino centralizado no aluno, coeducação dos sexos e a escola pública para todos. O pensamento propulsor dessas políticas defendia a educação como instrumento de reconstrução nacional. Essas discussões se consolidaram no Manifesto dos Pioneiros, sintetizando a Constituição de 1934, podendo ser consideradas como políticas públicas de educação na época. Entre as propostas presentes no Manifesto dos Pioneiros, podemos destacar a obrigatoriedade da escola primária integral e extensiva aos adultos e a gratuidade do ensino nas escolas públicas, com garantia de assistência aos alunos carentes. Apesar das propostas definidas no papel, as políticas educacionais contempladas na Constituição de 1934 não se concretizaram e no ano de 1937 outra Constituição foi outorgada pelo então presidente Getúlio Vargas. O período compreendido entre 1937 a 1945 foi marcado por diversas perdas no âmbito das políticas educacionais. Foram extintos os sistemas de ensino e fecharam-se os conselhos de educação. Houve também perdas no financiamento do ensino público, pois não houve mais vinculação de recursos para ele. Este fato resultou na redução da oferta da escola pública gratuita para todos. Todo esse movimento, essas perdas, fazem parte de uma determinada política educacional que vai interferir na vida do povo. Essa política se materializa nas legislações. Agora, vamos refletir sobre as origens da educação pública no Brasil. Vocês se lembram quando estudaram a disciplina História da Educação, que a educação brasileira iniciou-se formalmente com a chegada dos jesuítas ao Brasil em 1549? Essa imagem ilustra um momento da atividade dos jesuítas aqui no Brasil. Pois bem, esse movimento educacional não significa que não havia processo educacional por aqui. Ao contrário,
Os índios que habitavam nossa nação já desenvolviam seu processo de formação a partir de uma educação informal, transmitida aleatoriamente aos mais jovens pelos homens velhos da tribo. Então, esse movimento iniciado pelos jesuítas no século XVI foi marcado por um processo de civilização ocidental que oportunizou o surgimento e desenvolvimento da educação pública. Portanto, podemos inferir que as relações entre Estado e educação no Brasil remontam às origens da colonização, quando os jesuítas formalizaram uma educação trazida da Europa. É preciso destacar que quando os jesuítas chegaram ao Brasil, não trouxeram somente a moral, os costumes e a religiosidade europeia. Trouxeram também os métodos pedagógicos, muitos dos quais ainda se encontram presentes em nosso fazer pedagógico. Por exemplo, o método expositivo de lecionar. A segunda ruptura que marcou a história da educação no Brasil foi a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. O que ocorreu a seguir com a educação brasileira foi o mais absoluto caos. Tentou-se efetivar a educação no país através das aulas régias. As aulas régias foram a primeira sistematização do ensino público e laico, ou seja, desprovido de qualquer doutrina religiosa. Antes desta sistematização, o ensino público estava sob o total controle da Igreja, especialmente dos jesuítas. No entanto, em meados do século XVIII, a crescente influência dos padres em assuntos políticos gerou grandes rivalidades e controvérsias e culminou em 1759 com a expulsão dos jesuítas do Brasil. As aulas régias compreendiam o estudo das humanidades e eram ministradas de forma autônoma e isolada, com o professor único. Se destinavam ao estudo de latim, grego, filosofia e retórica. Nas aulas régias, os próprios professores é quem organizavam seus locais de trabalho e somente após colocar sua classe para funcionar, requisitavam do governo o pagamento pelo trabalho de ensinar. A vinda da família real para o Brasil permitiu uma terceira ruptura com a situação anterior. O ensino primário destinava-se a ensinar a ler e a escrever. O ensino secundário manteve-se dentro do mesmo esquema das aulas régias, mas ganhou uma divisão em disciplinas. A educação das classes populares, em desenvolvimento no século XIX, suscitou um amplo e prolongado debate sobre como organizar o Sistema Nacional de Ensino, que tinha como objetivo sistematizar o ensino elementar de forma racionalizada e padronizada, visando atender a um grande número de crianças, ou seja, promover a escolarização em massa. Somente no ano de 1824 foi outorgada a primeira Constituição brasileira. O artigo 179 dessa Lei Magna diz que a instrução primária e gratuita é para todos os cidadãos. Vejam que somente no século XIX é que se concretiza o ideal nacional da educação pública no Brasil. Pois é, isto se dá com a intervenção gradativa do Estado para estabelecer a escola elementar universal, leiga, gratuita e obrigatória. No entanto, é preciso ressaltar que o fenômeno da escolarização em massa, iniciado a partir da segunda metade do século XIX, apresentou muitos aspectos comuns de abrangência global. Entre eles, a obrigatoriedade escolar, a responsabilidade estatal pelo ensino público, a secularização do ensino e da moral, o respeito à nação e à pátria como princípios norteadores da cultura escolar, além da educação popular ser concebida
como um projeto de consolidação de uma nova ordem social. Ainda vale dizer que os pilares sobre os quais se alicerçam os ideais e as políticas de inovação educacional no final do século XIX e início do século XX foram a construção dos Estados-nação e sua modernização social. Um Estado-nação é constituído por uma massa de cidadãos que se considera parte de uma mesma nação. Sob essa perspectiva, podemos afirmar que todas as sociedades modernas são Estados-nações, isto é, todas as sociedades modernas estão organizadas sob o comando de um governo instituído que o controla e impõe sobre ele suas políticas. Apesar da escola pública ter como projeto a educação de massa, ela não atendia aos ideais de ensino de toda a sociedade, pois a escola ainda era oferecida nos moldes das elites cafeicultoras da época e visavam simplesmente normatizar os movimentos populares que reivindicavam instrução pública para todos. Porém, o curso da história do ensino público primário no Brasil se alterou com uma nova proposta de organização curricular e administrativa. Vocês conseguem imaginar como isso ocorreu? Pode-se dizer que isso se deu com a implantação dos grupos escolares. Essa é uma imagem do Grupo Escolar Gonçalves Chaves, em Montes Claros, Minas Gerais. Segundo Saviani, os grupos escolares em nosso país constituíram apenas um fenômeno urbano, já que no meio rural ainda predominou nesse período e por muito tempo as escolas isoladas. Os grupos escolares, por possuírem turmas seriadas, eram também conhecidos como escolas graduadas. Vejam a citação a seguir para entenderem melhor o funcionamento das escolas graduadas. Elas marcam o início da massificação do ensino público no Brasil. A escola graduada fundamentava-se essencialmente na classificação dos alunos pelo nível de conhecimento em agrupamentos supostamente homogêneos, implicando a constituição das classes. Pressupunha também a adoção do ensino simultâneo, a racionalização curricular, controle e distribuição ordenada dos conteúdos e do tempo, graduação dos programas e estabelecimento de horários, a introdução de um sistema de avaliação, a divisão do trabalho docente e um edifício escolar compreendendo várias salas de aula e vários professores. O modelo colocava em correspondência a distribuição do espaço com os elementos da racionalização pedagógica. Em cada sala de aula, uma classe referente a uma série. Para cada classe, um professor. Souza, 2006, página 114. Perceberam a diferença entre escola isolada e escola graduada? A escola graduada se configurou em um projeto cultural a favor da nação. Porém, a proposta de ensino desenvolvida nesse modelo educava mais do que instruía. Esse modelo de educação se reportava a uma clara concepção de ensino em que educar pressupunha um compromisso com a formação integral da criança, que ia muito além da simples transmissão de conhecimentos úteis dados pela instrução. Educar implicava essencialmente a formação do caráter mediante a aprendizagem da disciplina social, amparada nos princípios da obediência, asseio, ordem, pontualidade, amor ao trabalho, honestidade, respeito às autoridades, virtudes morais e valores cívico-patrióticos, considerados necessários à formação do espírito de nacionalidade. No bojo desse processo, a escola primária foi reinventada. Novas finalidades, uma outra concepção educacional e uma outra organização do ensino.
O método individual cedeu lugar ao ensino simultâneo. A escola unitária foi paulatinamente substituída pela escola de várias classes e vários professores. O método tradicional cedeu lugar ao método intuitivo. A mulher encontrou no magistério primário uma profissão. Os professores e professoras tornaram-se profissionais da educação. O método intuitivo, conhecido como lições de coisas, foi concebido com o intuito de resolver o problema da ineficiência do ensino, diante de sua inadequação às exigências sociais decorrentes da Revolução Industrial, que se processara entre o final do século XVIII e meados do século XIX. Ao mesmo tempo, essa Revolução Industrial viabilizou a produção de novos materiais didáticos como suporte físico do novo método de ensino. Esses materiais, difundidos nas exposições universais, realizadas na segunda metade do século XIX, com a participação de diversos países, entre eles o Brasil, compreendiam peças do mobiliário escolar, quadros negros parietais, caixas para ensino de cores e formas, quadros do reino vegetal, gravuras, cartas de cores para instrução primária, aros, mapas, linhas, diagramas, caixas com diferentes tipos de objetos, como pedras, metais, madeira, louças, cerâmica, vidros, equipamentos de iluminação e aquecimento, alimentação e vestuário. Mas o uso de todo esse variado material dependia de diretrizes metodológicas claras, implicando a adoção de um novo método de ensino entendido como concreto, racional e ativo. Vejam na imagem um álbum do método intuitivo legográfico, ou seja, para ensino da leitura. Legográfico e mecânico, para ensinar a ler, escrever e contar. O método intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, operando sobre todas as potencialidades do educando. O que se buscava, portanto, era uma orientação segura para a condução dos alunos por parte do professor nas salas de aula. Para tanto, foram elaborados manuais segundo uma diretriz que modificava o papel pedagógico do livro. Este, em lugar de ser um material didático destinado à utilização dos alunos, se converte num recurso decisivo para uso do professor, contendo um modelo de procedimentos para a elaboração de atividades, cujo ponto de partida era a percepção sensível. O mais famoso desses manuais foi o do americano Norman Allison Calkins, denominado Primeiras Lições de Coisas, cuja primeira edição data de 1861, sendo reformulado e ampliado em 1870. Foi traduzido por Rui Barbosa em 1881 e publicado no Brasil em 1886. Como você pode observar, já havia no século XIX uma preocupação com a instrução popular como meio de habilitação dos homens para a função de cidadão, motivo que levou à elaboração do Projeto dos Constituintes de 1823, que previa o estabelecimento de escolas primárias em cada ginásio, em cada paróquia e universidades nos mais diversos lugares. Podemos então concluir que a responsabilidade pedagógica do Estado se alia, nesse sentido, às necessidades ditadas pelas exigências do tempo, de acordo com a evolução dos povos, rumo a um processo de progressivo aperfeiçoamento trazido pelas luzes da civilização. Portanto,
Foi o aumento das mudanças no campo educacional que justificou o surgimento de políticas educacionais que atendessem às demandas da época. Vamos agora refletir sobre movimentos sociais e a educação no Brasil. Por meio da análise do contexto histórico dos movimentos sociais, podemos afirmar que a educação de um povo é sempre motivo de debates por parte dos governantes, pois se trata de uma atitude política que delineia os caminhos que uma nação tomará a curto e a longo prazo. A história da educação no Brasil nos mostra que a educação passa a ocupar espaço nos documentos oficiais desde 1891, pois apesar de a escola pública brasileira, nas primeiras décadas do século XX, ter como objetivo a escolarização das camadas populares, só foram integrados nesse processo aqueles pertencentes aos setores ligados ao trabalho urbano. Como vimos, desse contingente ficaram fora da instrução pública promovida pelo Estado os pobres, os miseráveis e os negros. Pode-se dizer, portanto, que a educação pública no Brasil ainda não cumpriu seu papel quanto à popularização do ensino e ainda é possível perceber seu caráter totalmente elitista. E então, há um tipo de escola para pobres e outra para ricos? Diante dessa realidade, os brasileiros pertencentes a essa camada da sociedade começam a reivindicar o seu espaço na instituição pública escolar, despertando na elite brasileira uma preocupação com a organização do sistema capitalista, que, por sua vez, também dependia da preparação da massa popular para o mercado de trabalho. O sistema capitalista exclui os menos favorecidos e a desigualdade social permanece. Nesse contexto, inicia-se no Brasil a luta por uma escola nova brasileira, tendo como documento base o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, representado por nomes como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. O objetivo principal desse manifesto era realizar a reconstrução nacional pela reconstrução educacional, tendo por princípio a laicidade, a gratuidade, a obrigatoriedade, a coeducação e a unidade da escola, no sentido de dar vida aos ideais presentes na Constituição brasileira, atendendo aos anseios da população que, por décadas, era mantida fora do processo educacional. O manifesto apresenta-se, pois, como instrumento político. Expressa a posição do grupo de educadores que se aglutinou na década de 1920 e que vislumbrou na Revolução de 1930 a oportunidade de vir a exercer o controle da educação no país. Pode, pois, ser considerado um importante legado que nos é deixado pelo século XX. É um marco de referência que inspirou as gerações seguintes, tendo influenciado, a partir de seu lançamento, a teoria da educação, a política educacional, assim como a prática pedagógica em todo o país. Como resultado dessa luta, as diretrizes firmadas no Manifesto dos Pioneiros influenciaram o texto da Constituição de 1934, que consagrou o Conselho Nacional de Educação, atribuindo-lhe como principal função a de elaborar o Plano Nacional de Educação. Ainda hoje, a elaboração desse plano se configura como uma política educacional presente em nosso sistema. Numa análise da Constituição de 1824,
temos referente à gratuidade do ensino apenas à instrução primária, a todos os cidadãos. Na Constituição de 1891, apresenta-se apenas que o ensino deve ser laico na rede pública, mas nada dizendo a respeito da oferta de educação no país. Na Constituição de 1934, podemos observar, no que tange à educação pública no país, que houve diversas conquistas, como direito à educação, direito de todos e dever da família e dos poderes públicos, obrigatoriedade da educação, ensino primário obrigatório, gratuidade do ensino, ensino primário, gratuito nas escolas públicas e tendência à gratuidade nos ensinos ulteriores, liberdade de ensino em todos os graus e ramos, ensino religioso nas escolas públicas com matrícula facultativa para o aluno, recursos para a educação, 10% da receita da União e dos municípios e 20% da receita da União para a zona rural. Também apoio financeiro ao setor privado. Na Constituição de 1937, observamos, referente ao direito à educação, primeiro dever e direito natural dos pais, cabendo ao Estado o dever de contribuir direta ou indiretamente. Obrigatoriedade. Esta se refere apenas ao ensino primário. No que diz respeito à gratuidade do ensino, diz que o ensino primário nas escolas públicas é gratuito, cobrando taxa dos menos necessitados para a caixa escolar. Quanto à liberdade de ensino, diz que o ensino é livre à iniciativa individual. Associações ou pessoas coletivas, públicas ou particulares. O ensino religioso nas escolas públicas é facultativo para os alunos e sem obrigação para os professores. Observando a Constituição de 1946, temos previsto o direito à educação, especificado da seguinte maneira: educação, direito de todos, sendo dada no lar e na escola. Quanto à obrigatoriedade, temos apenas que o ensino primário era obrigatório. E quanto à gratuidade do ensino, continua prevista apenas para o ensino primário, sendo este gratuito nas escolas públicas. E nos outros níveis de educação, a gratuidade era prevista apenas para os mais necessitados, o que já é considerado um avanço. Quanto ao ensino religioso, veremos que este ocorrerá nas escolas públicas com matrícula facultativa para os alunos. No que diz respeito ao financiamento da educação nessa Constituição, se prevêem recursos 10% da União e 20% dos estados, Distrito Federal e municípios. Como vimos, cada Constituição contemplou em seu texto aspectos ligados ao direito à educação, à obrigatoriedade e gratuidade do ensino, à execução das aulas de ensino religioso, bem como o percentual de recursos a serem aplicados na educação e as responsabilidades de cada esfera administrativa. Em 1948, o ministro Clemente Mariani apresenta o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases, que inicialmente critica a descentralização do ensino, envolvendo-se no embate em defesa da escola pública. Esse debate se estende até 1961,
quando a Lei número 4.024, considerada a primeira LDB, é promulgada. Em 1959, o deputado Carlos Lacerda, em nome da liberdade de ensino, apresenta um texto substitutivo vetando o monopólio do ensino estatal e defendendo a iniciativa privada. A partir daí, duas correntes radicalizam suas posições. Uma em defesa da escola pública, representada pelos seguidores do movimento da Escola Nova, outra em defesa da escola privada, representada pelo segmento ligado aos meios católicos. Após 13 anos de tramitação e de muitos embates, a Lei 4.024 é aprovada em 1961, estando já ultrapassada. Mesmo com a aprovação da lei, a estrutura do ensino não se altera, permanecendo da seguinte maneira: a educação pré-primária para menores de 7 anos, ministrada em escolas maternais ou jardins de infância, o ensino primário, no mínimo de 4 séries anuais, a duração poderia ser ampliada até 6 anos pelos sistemas de ensino. O ensino médio, oferecido em 2 ciclos, ginasial, de 4 anos, e colegial, de 3 anos, nas seguintes modalidades: o curso médio, tanto no ginasial quanto no colegial, o curso técnico, industrial, agrícola, comercial e o curso de formação de professores para o primário e pré-primário. Também, ensino superior ministrado em estabelecimentos agrupados e não em universidades. Cursos, graduação, após a conclusão do ensino médio, pós-graduação, após conclusão da graduação, e especialização, aperfeiçoamento e extensão. Atentem para um fato. Na Constituição de 1967, teremos o direito à educação registrado da seguinte maneira: educação, direito de todos e dever do Estado. Quanto à obrigatoriedade, temos agora registrado de forma mais específica, dizendo que o ensino primário é obrigatório dos 7 aos 14 anos de idade. A respeito da gratuidade do ensino, temos garantido o ensino primário nos estabelecimentos oficiais e o ensino em nível médio e superior com proposta de gratuidade para quem demonstrasse efetivo aproveitamento e provasse insuficiência de recursos. Quanto aos recursos para a educação, prevê 10% da receita da União e 20% dos estados, Distrito Federal e municípios. No que diz respeito ao ensino religioso, mantém-se a obrigatoriedade de oferta nas escolas públicas nos graus primário e médio, porém, de matrícula facultativa para os alunos. Também prevê que haja recursos para a educação no que diz respeito à assistência técnica e financeira da União e apoio das empresas comerciais, industriais e agrícolas. Prevê também apoio financeiro ao setor privado, com amparo técnico e financeiro dos poderes públicos às instituições privadas de ensino. Mais tarde, teremos a segunda LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 5.692 de 71, conhecida como 5692 de 71, que propõe reformas do ensino de primeiro e segundo graus. Essa lei ampliou a obrigatoriedade escolar
para 8 anos, faixa etária dos 7 aos 14 anos, dizendo que o primeiro grau destina-se à formação geral do educando. Eliminou o exame de admissão para a entrada no ginásio, criou uma escola única de primeiro e segundo graus, eliminando o dualismo entre escola secundária e escola técnica. O segundo grau passa a ter 3 anos, auxiliar técnico ou 4 anos, técnico, de duração e visa, de novo, Cláudio, o segundo grau. O segundo grau passa a ter 3 anos, com formação em auxiliar técnico, ou 4 anos com formação em técnico, e visa a habilitação profissional que mais tarde foi extinta pela Lei 7.044 de 82. Os currículos passam a constar de uma parte considerada de núcleo comum obrigatório, com 10 conteúdos de uma parte diversificada para atender... Não, está errado. Os currículos passam a constar de uma parte considerada de núcleo comum obrigatório, com 10 conteúdos, e também de uma parte diversificada para atender às peculiaridades locais. Veremos que na Constituição de 1988, além de assegurar as conquistas anteriores, outras vão surgir, como direito à educação, como um direito social de todos os cidadãos brasileiros. Reitera-se que a educação é um dever do Estado e da família. Prevê a obrigatoriedade do ensino, dizendo que o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso a ele na idade própria. No caso, seriam as pessoas que frequentariam a educação de jovens e adultos. Afirma a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Fala sobre a liberdade de ensino, dizendo este ser livre à iniciativa privada. Esta Constituição prevê também a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Preserva a liberdade de ensino privado, dizendo ser este livre à iniciativa particular. Continua obrigatória a oferta do ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental, permanecendo a matrícula facultativa aos alunos. Quanto aos recursos da educação, está bem definido. A União aplicará 18% dos recursos arrecadados, estados, Distrito Federal e municípios aplicarão 25% da receita resultante de impostos indicados na lei. Permanece o apoio financeiro ao setor privado, dizendo que pode haver o apoio financeiro a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, com finalidade não lucrativa. Então, podemos concluir que desde essa época, as lutas pela escola pública objetivavam sutilmente que o povo fosse educado para a vida democrática. Vimos também que eram depositadas na escola as esperanças de preparar a sociedade para um novo tempo, no qual haveria efetiva demanda de exercício dos direitos políticos por todos os cidadãos. Na próxima aula, faremos uma análise dos princípios e concepções que dão sustentação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 1996, que é a maior lei da educação que está em vigor. Até breve.